Os domingos na RTP Madeira são um espetáculo. Brevemente vou estar consigo num programa semanal. Todos os dias estou disponível para receber as suas queixas e as suas sugestões por uma melhor RTP. Contacte por e-mail para provedor.telespectador@rtp.pt, por fax para o número 21 751 1374 ou por carta para Gabinete do Provedor, Avenida Marchal Gomes da Costa, 37 1849 030, Lisboa. Pode consultar a página do Provedor em www.rtp.pt. Rádio e Televisão de Portugal. Mais e melhor serviço público. Ao fim da tarde, de segunda a sexta-feira, a RTP Madeira traz-lhe a série Serviço de Urgência. Vencedora dos Emmy Awards, traduz o ritmo e as relações de trabalho de um grande hospital. Serviço de Urgência, para ver de segunda a sexta-feira às 18h15. Paul Newman, a vida e a carreira de um dos maiores atores do cinema americano, que desde muito cedo manifestou uma natural inclinação para a arte de representar. Esta sexta-feira à tarde, conheça melhor Paul Newman. O detetive Lincoln Rhyme fez a sua carreira como polícia forense até que um incidente quase o fez desistir da vida. Até que um crime lhe dá nova razão para viver. E o tempo está a esgotar-se até que haja uma próxima vítima. O Colecionador de Ossos, um grande filme com Denzel Washington, Angelina Jolie e Queen Latifah. A não perder esta sexta-feira à noite. And don't you come back no more. Now baby, listen baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Well, don't you come back no more. What you said? Don't you come back no more. I didn't understand you. Don't you come back. BPI, patrocinador oficial do Rally Vinho Madeira 2006. Muito bom dia, telespectadores da RTP Madeira e RTP Açores. Imagens já em direto do chão da Lagoa. Travalha está em prova. Renato Travalha, o italiano, que nos visita, salvo erro, pela quarta vez. É a segunda classificativa do dia, Terreiros 1. Bonita passagem do italiano, que está a fazer uma prova digna de registro com este Super 1600. Na frente estava ontem Armindo Araújo, já há um novo líder, pelos vistos. Vamos já ao encontro do Marco Cabral e o Roberto Fernandes, os dois comentadores do Super Especial, que há a avançar em tempos. Bom dia, Marco Cabral. Ora, te dizer que a primeira especial do dia ficou marcada esta de manhã logo o campo de golfe por condições climatéricas adversas, a chuva miudinha a cair e a molhar completamente o piso, nevoeiro também a partir da Ribeira de Machico até à Portela, foram essas as indicações que tínhamos. Isso veio trazer alguma vantagem para os carros com tração integral. Posso-lhe dizer que na frente do rally neste momento está o Gian Domenico Bazzo e ele tem atrás de si o Fernando Pérez, que foi o homem que fez o segundo melhor tempo na primeira classificativa do dia. O Fernando Pérez está a 19 segundos do Gian Domenico Bazzo. Ele fez uma entrada espetacular logo na classificativa do campo de golfe e agora a terem que enfrentar uma outra especial de pouco mais de 21 km, a classificativa dos Terreiros, uma classificativa que está com condições climatéricas diferentes daquela que foi a primeira do dia. Foi de certeza alguma dificuldade para os pilotos em tentarem acertar aqui a melhor escolha de pneus, porque eles tiveram que enfrentar uma classificativa com um piso
piso molhado e agora vão para uma classificativa mais extensa, mas com o piso completamente seco, e portanto a tirarem vantagem aqui os carros com tração integral, e o que diz bem do facto do Gian Domenico Bazzo, do Fernando Pérez e do Armindo Araújo, que ficou condicionado na primeira classificativa do dia, porque o limpa-para-brisas não funcionou, ele teve dificuldades em termos de visibilidade, isso condicionou a sua prestação, mesmo assim ele faz o terceiro melhor tempo no campo de golfe, e portanto agora é tentarmos perceber como é que vai ser o desenrolar do rally, tendo em conta que as condições climatéricas mudaram radicalmente de uma para outra classificativa, ver como é que se vão comportar os grupos aéreos, os carros de tração integral, nomeadamente o Super 2000, numa classificativa com estas características. Quando vemos na imagem o Panizzi que não fez um tempo nada brilhante na classificativa anterior, a classificativa do campo de golfe, mas a verdade, nós já o dissemos, ele também tem um carro menos competitivo do que os restantes, não é um topo de evolução, quando vemos imagens fantásticas do Chão da Lagoa. Fantásticas. Aproveitar para dizer mesmo isso, de facto, imagens no mínimo excelentes, perdoem-me em modéstia, mas de facto as imagens do Hélio e Atlantis estão brilhantes. Roberto Fernandes, tendo em conta tudo o que o Marco Cabral disse e os tempos já destas primeiras classificativas da manhã, nomeadamente o do campo de golfe, que dizer da tua opinião deste início do segundo dia de competição? Sim, para já a chuva a criar algumas dificuldades, é sempre difícil de escolher pneus do parque de assistência situado na Baixa do Funchal para efetuar duas especiais. A classificativa do campo de golfe é muito específica, tem uma zona inicial rápida e depois torna-se bastante sinuosa até o seu final, a exigir muito dos pneus e as diferenças aí se cifrarem bastante grandes. Armindo Araújo, aqui a espetacular a passagem do piloto português, que ontem também deu espetáculo na Avenida do Mar e fez de facto um melhor tempo. De facto, uma entrada fulgurante de Armindo Araújo nesta 47ª edição do Rally Vinho Madeira. O Armindo com um andamento extremamente rápido, veja-se espetacular, com deixar o carro correr neste gancho à esquerda, à entrada do portão norte do Chão da Lagoa. O Armindo que teve condicionadíssimo esta manhã, os chuviscos a caírem com alguma intensidade na classificativa do campo de golfe e o limpa-para-brisas do Mitsubishi Lancer a teimar em não funcionar, e não funcionando condicionou em termos de visibilidade, mas mesmo assim ele não perdeu muito tempo para o Fernando Pérez, que foi o segundo melhor tempo nesta classificativa, desta primeira classificativa do dia. Ele não perdeu muito tempo para o Fernando Pérez na luta que interessa aos pilotos nacionais, mas perdeu imenso para o Gian Domenico Bazzo. Ele perdeu cerca de 22 segundos e 2 décimas para o piloto italiano. Deu para ver e deu para perceber que afinal, naquelas condições com piso molhado, Roberto, o Super 2000, sendo um tração integral, ao que tudo indica, mostram a sua competitividade. Agora resta ver numa classificativa como esta, com piso seco, como é que os carros vão se comportar. Sim, a diferença foi efetivamente grande, foi 19 segundos exatos para o Fernando Pérez, mas aqui destaque para o tempo efetuado pelo Simão Jean-Joseph, 11:25:2, e para José Pedro Fontes, Vítor Lopes e Vítor Sá, que andaram muito próximo do piloto francês, ele que este ano praticamente não correu, e aqui na Madeira utiliza uma viatura nova, estreia um Renault Clio do Barroso e procura ganhar ritmo com vista a futuras participações. Imagens fantásticas, de facto, estas de helicóptero, a nos darem uma noção global da progressão dos pilotos. Quando vemos na imagem o líder neste momento do rally, o italiano Gian Domenico Bazzo, o piloto da Fiat que está a fazer este campeonato da Europa. Ele teve uma entrada fortíssima a arrasar completamente a concorrência na primeira classificativa do dia, que é a classificativa que antecedeu esta do Chão da Lagoa, disputada em condições climatéricas, todas elas adversas, com o chuvisco, com o piso molhado e com o nevoeiro, principalmente na zona da Portela. A grande expectativa é saber que nestas condições, como é que vão se comportar os Super 2000 agora com o piso mais seco, tentar perceber o que é que vai acontecer no final desta classificativa, onde naturalmente daqui a pouco teremos alguns tempos a restar. O primeiro deles será naturalmente o do Renato Travaglia, para ficarmos então uma classificativa, diga-se, é a primeira vez que se faz neste formato, com ligação dos terreiros, a fazer o nó do Poiso já em classificativa, a descer o Chão da Lagoa, aquela descida
como nós costumamos dizer, Roberta, de homens de barba muito rija para fazer aquela descida. A Ribeira das Calças é de cortar a respiração, e depois a clássico, o caminho dos pretos até o Palheiro Ferreiro, onde é muito mais sinuoso, muito mais técnico. Vamos lá ver e vamos tentar perceber, porque esta classificativa reúne um pouco as características do que é realmente o Rally Vinho Madeira. Tem zonas muito rápidas, zonas muito lentas, zonas onde exige muita técnica, onde existe também tração e necessidade de potência nas viaturas. É uma classificativa mais típica do que as classificativas do Rally Vinho Madeira, e as ilações que se possam tirar daqui podem ser muito importantes, não é, Roberto? Exatamente, e com a particularidade de ser mais de 50% a descer, com zonas de travagens muito fortes em apoio, e a criar sempre dificuldades aos pilotos. Nas imagens já o Simão G. Joseph, para já o melhor entre os Super 1600, que de alguma forma surpreendeu nesta fase inicial. Ele que se adapta bem aos pisos escorregadios. O Simão José está neste momento, e a entrada para esta classificativa, em quarto lugar a 11.2 do Gian Domenico Basso. Foi de facto o melhor tempo do Super 1600. O segundo melhor tempo foi do Zé Pedro Fontes. Nós tínhamos dito que o Zé Pedro Fontes ia atacar fortíssimo, a pensar na recuperação que pudesse fazer em termos de campeonato nacional de asfalto a partir daqui, já que o campeonato de terra não lhe tinha corrido muito bem. Ele perdeu sensivelmente para o Vítor Lopes, menos de um segundo. Portanto, o Vítor Lopes andou muito bem, e agora temos a informação também que o Duarte Abreu faz um 8º tempo nesta segunda especial. Ele foi o melhor entre os madeirenses, e penso que assim se deverá manter, uma vez que os pilotos mais rápidos madeirenses já cumpriram esta especial. O Duarte Abreu faz 11.32, portanto faz menos um segundo e qualquer coisa do que o Vítor Sá. Uma entrada bastante aguerrida do piloto da Boa Nova. Estamos à espera, naturalmente, daqui a pouco, de tentar perceber, e os tempos vão cair com certeza no Palheiro Ferreiro, para percebermos e compararmos os andamentos, a ver agora que nestas condições, com piso seco, como é que se comportam os Super 1600 e como é que se vão relacionados com os carros de tração integral. Mais uma imagem fabulosa, de facto, daqui da zona do Chão da Lagoa. Esta é a zona da subida, na parte já depois de passar o poiso, e portanto uma subida mais acentuada, mas também ela bastante rápida. Ela é toda rápida, esta classificativa, praticamente desde o seu início até o início da descida para o Chão da Lagoa, quando vemos na imagem já o Miguel Campos. Piloto português com o Subaru. Sim, o Miguel Campos na primeira especial perdeu algum tempo entre os grupos de produção. Ele faz... Perdeu 12 segundos para o Fernando Pérez. Exatamente, mais 12 segundos com o Fernando Pérez, posso referir aqui que o Fernando Pérez não é um adepto, confesso, dos pisos escorregadios. Que é a abordagem ou gancho interior, mais conhecido pelo milheiro do Chão da Lagoa. Isto em muitos rádios locais e em sentido inverso. O Miguel Campos apresenta ali uma moça no guarda-lamas traseiro esquerdo. Penso que eventualmente vai ter dado um toque, provavelmente não nesta especial, mas na anterior. Uma ligeira traseirada, provavelmente, de Miguel Campos na classificativa anterior. O Miguel Campos está a um ponto do Armindo Araújo em termos de campeonato nacional, e portanto a luta será a pensar nesse campeonato nacional absoluto. Para já o Armindo a levar claramente vantagem numa classificativa que, como já o dissemos, não lhe correu bem pelo facto de não ter o limpa-parabrisas a funcionar e de enfrentar uma classificativa com alguma chuva, com condições de visibilidade e problemas acrescidos em termos de visibilidade. Mesmo assim levou vantagem em relação ao Miguel Campos. Vamos ver nesta classificativa agora como é que as coisas vão correr, sabendo que os pilotos vão depois para o Parque das Assistências, onde terão a hipótese de fazerem mais algumas afinações e de fazerem uma nova escolha de borracha, se assim o entenderem, para enfrentar depois o completar de round, que será a nova passagem pelo campo de golfe e depois aqui pela classificativa do Chão da Lagoa. Quando vemos precisamente aqui na imagem o Caviggioli. Bom, parece-me... Eu fiquei com a sensação que o Caviggioli ali não trocou de caixa, não sei se
Fiquei com essa sensação. Não sei se é um motor que não está a respirar bem, se há algum problema que ele eventualmente possa ter. Ele fez um tempo bastante modesto na primeira especial, mas também o facto de os pisos se encontrarem molhados pode ter sido também uma das razões que motivaram esse tempo algo modesto deste piloto italiano que pela terceira vez participa no Rally de Madeira. A primeira foi com a Opel Corsa Super 1600, partiu o motor. A segunda foi o ano passado, Subaru. O Cavigel ali deixou, na curva mais à frente, deixou correr demasiado o carro, tocou ali numa pedra, subiu uma pedra. O chão da Lagoa é muito difícil por isso. Tens que meter o carro mesmo dentro de estrada, não é para ser às bermas. É uma zona que o Horácio Franco Salvador referou. Não foi o Horácio Franco, foi o Gustavo Louro, foi as duas rodas e foi obrigado. Exatamente. Nós tivemos a sorte de estar no local e filmar. Eu relembro que estamos a transmitir também em direto para a RTP Açores. Temos aí o tempo de Renato Travalha, 14:33.4. Vamos agora esperar naturalmente pelo tempo do Gilles Panizzi. Estou em crer que eventualmente o Renato Travalha, até para aquilo que vimos na primeira classificativa do dia, quando vemos já na imagem o Vítor Sá, dizia eu que o Panizzi perdeu imenso tempo, por exemplo, para o Travalha, mas o Travalha vai querer aqui recuperar o prejuízo, não deve estar nada contente com o tempo que fez o Simão João José. Ele tem aqui objetivos de entrar no pódio e quiçá vencer o Rally, portanto vai ter que se aplicar nestas classificativas, embora o Rally esteja no início. O Vítor Sá fez o segundo melhor tempo entre os madeirenses na classificativa anterior. Como tu bem referiste, Roberto, é uma surpresa o Duarte Abreu, naquelas condições, de ter feito o melhor tempo entre os madeirenses. Sim, o Duarte é um piloto que tem um gosto particular pelo Rally Vinho Madeira. Ele que nem em termos de campeonato sabe que é difícil subir muito em termos de campeonato, daí e geralmente acontece. O Gilles Panizzi faz melhor tempo do que o Renato Travalha, faz 14:11.5. Alguma coisa se está a passar com certeza com o Renato Travalha, porque a diferença é de 21 segundos. Sim, é muito grande essa diferença. Provavelmente algum problema. E fica um indicador aqui para a Carolina, que vai estar no Parque das Assistências, perceber o que está a acontecer ao Travalha, porque ele tinha ganho mais ou menos esta diferença, não tanta, foram 12 segundos na primeira passagem para o Gilles Panizzi, e agora o Gilles Panizzi ganham quase 22 segundos nesta classificativa, é 1 segundo por quilómetro ao Renato Travalha. É muito tempo. Alguma coisa estará a acontecer aqui ao piloto italiano. Deixa-me só fazer essa chamada de atenção para a Carolina Freitas, que está no Cais Norte do Porto do Funchal, no Parque de Assistências, está a acompanhar a nossa emissão, está a ouvir o que estamos a dizer, por isso o Renato Travalha, em princípio, terá algum problema. Convém, se for possível, ouvir o italiano quando ele aí chegar. Penso que é Humberto Scandula que temos na imagem. Exatamente. Humberto tem tido uma prestação um pouco mais modesta neste rally. A entrada para esta classificativa era 13º, atrás do Duarte Abreu, do Travalha, do Bruno Magalhães, do Brian Bouffier. Não foi uma classificativa muito boa, quando à partida, se compararmos, por exemplo, o tempo do Batso para Humberto Scandula, é uma diferença de quase 45 segundos. Este jovem piloto de 21 anos, que é apoiado pela Federação Italiana e que está a disputar o International Rally Challenge. Melhor tempo do Armindo Araújo. Armindo Araújo faz aqui menos 20 segundos que o Gilles Panizzi. Um grande tempo do Armindo Araújo. Se bem que o Panizzi tenha andado um pouco apagado neste início de rally, não seja, por assim dizer, uma referência para já em termos de tempos, enquanto que Travaglia, pelo tempo que efetuou, terá tido certamente algum problema. É um tempo anormal. Muito gira esta passagem aqui do Scandula. Mas eu dizia do Humberto Scandula, ele neste Rally Vinho Madeira procura efetivamente amealhar o maior número de quilómetros com esta viatura e ele precisa urgentemente de resultados. As duas provas que ele disputou anteriormente, o Rally Zulu da África do Sul, teve problemas de motor e em Ypres uma saída de estrada hipotecou um possível segundo lugar final. Vamos lá ver depois e vamos esperar que chegue o Batso ao final da classificativa para percebermos, agora com o piso seco e naquelas que serão eventualmente as condições certas do Rally, em que o Rally se irá disputar, como é que se vão comportar os grupantes. Aquela conversa para a Almada do dedo mendinho, vou-lhe perguntar o número do Euro Milhões para hoje, porque nós estávamos a apostar no
do Armindo Araújo, e ele de facto está a fazer uma prova muito boa. Agora que não precisou do limpa para-brisas para enfrentar esta classificativa, faz um tempo muito bom. Vamos com certeza esperar para perceber até que ponto o Giandomenico Bazzo consegue ou não superar este tempo do Armindo Araújo, e até que ponto ou não, nestas condições, temos um carro mais competitivo. Convém lembrar que o Armindo Araújo está a estrear na Madeira o Evolução 9. E depois vistos está-se a dar muito bem com essa estreia do Evolução 9. Vemos na imagem o Brian Bouffier, o homem da Peugeot Espanha, que está a fazer o melhor tempo ao Giandomenico Bazzo, faz menos 6.4 com o Armindo Araújo. Bom, atenção, pelos vistos, estes Super 2000 são competitivos, guardaram-se para o segundo D. Não, ainda temos muito rally. Claro. Há aqui a contingência de um certo desgaste dos pneus mais macios que foram utilizados no início do rally. Após esta especial, eu penso que o tempo se deverá manter mais seco, é porque os pilotos tiveram que optar por uma mistura mais macia, beneficiando na primeira especial em detrimento desta segunda, onde nitidamente os carros começaram a escorregar um pouco mais devido ao desgaste da borracha. Mas é uma primeira impressão destes Super 2000. Nós estávamos um pouco, eu pessoalmente estava um pouco cético quanto à competitividade destes carros e em perceber o que era a competitividade ou não destas viaturas neste tipo de asfalto. Para já o primeiro indicador é que quer em molhado, quer no piso, numa classificativa com estas características em piso seco, bom, o carro está-se a comportar e a mostrar a sua competitividade. Embora eu acredite que o Armindo vá aproveitar o rally para melhorar as afinações que tem no circuito de subvigilância, juntamente aqui com o Fernando Pérez, que fez o segundo melhor tempo e que à entrada desta classificativa estava em segundo lugar no rally, logo atrás do Giandomenico Bazzo. Mas vamos perceber, vamos ver como é que vai evoluir nesta classificativa, sabendo que para já o melhor tempo é do italiano, o italiano que já lidera este rally com uma diferença de 25.2 para o Armindo Araújo, que ocupa para já a segunda posição. Em 3 classificativas. Em 3 classificativas. A grande sapatada de facto foi no piso molhado, e naquelas condições que foram o campo de golfe. Na primeira especial do dia, a segunda do rally, efetivamente o piso molhado alterou um pedacinho o rumo dos acontecimentos em termos esportivos. Quando vemos o Vítor Lopes, ele terá aqui que mostrar algum serviço, se bem que na classificativa anterior ele faz um tempo muito próximo do José Pedro Fontes, e isto falando nos Super 1600, ele faz menos do que 1 segundo do que o José Pedro Fontes. Faz o 7º tempo. E parece-me que o carro está competitivo para esta fase de asfalto. Vamos esperar. O segundo melhor tempo para já cair é do Simão Jean-Joseph. Bom, o Jean-Joseph fez menos 2.7 apenas com o Giandomenico Bazzo. O Simão Jean-Joseph está a fazer aqui um início de prova tremendo, Roberto. Sim, é curioso que o Simão Joseph este ano apenas fez o Lisboa-Dakar, para além de alguns testes com o Dacia Logan, projeto apadrinhado pela Renault, uma vez que a marca romena pertence ao grupo francês, e este é o primeiro rally do ano para Jean Joseph, um piloto experiente, mas de qualquer forma o ritmo a lhe faltar, ou pelos vistos a não lhe faltar. Ele para já, tanto na classificativa anterior, a fazer o melhor tempo entre os 1600, e aqui para já também com o melhor tempo na categoria Super 1600. Alexandre Camacho nas imagens, outro madeirense com o Super 1600. O Simão Joseph perde 2 segundos para o Giandomenico Bazzo, portanto aqui a diferença entre o Super 1600 e o 2000 foi mínima. Vamos lá ver se há outros pilotos que podem, e vamos esperar pelo tempo do Vítor Sá, que anda muito bem também nesta classificativa. O de dizer que o Bazzo vai na frente, ao final de 3 classificativas, o Armindo Araújo está a 25.2, mas tem atrás de si o Simão Joseph a 7.5. O Gil Panizzi já está a 48 segundos do Jean Joseph. Esperemos que o Panizzi não seja o Delacour de há 4 anos. Exatamente. Sabes que me veio a ideia precisamente dessa situação. O Panizzi está numa fase... A puxar a travadão sempre também a proporcionar, quando em vez espetáculo, a puxar a traseira para colocar depois o carro à frente, na melhor posição de ataque à curva. Mas dizias, Roberto?
O Parisite está numa fase já quase descendente da sua carreira. Ele este ano teve uma participação um pouco assídua na equipa oficial da Skoda, depois fez um acordo com a Peugeot para o desenvolvimento do Super 2000, tem feito os testes, tem sido ele o principal piloto de testes da marca francesa no desenvolvimento do Super 2000 e vem aqui à Madeira guiar um Renault que nunca tinha guiado e um Super 1600 que também nunca tinha guiado, apesar de ser ele um grande especialista de asfalto. Só uma curiosidade, Paulo Almada, de dizer que o Miguel Campos perde 14 segundos para o Armindo Araújo nesta classificativa. Sim, é muito tempo. Miguel Campos que fez 14,05. 13,9 mais precisamente. 13,9 a diferença. O Armindo Araújo aqui a descolar claramente o Miguel Campos. E há pouco tu referias a diferença pontual, mas não, a diferença pontual no Campeonato Nacional não traduz aquilo que se tem passado na estrada. Uma vez que não fosse a penalização de 10 minutos do Armindo Araújo no Futebol Clube do Porto, ele tinha somado 4 vitórias em 4 rallies disputados. A S1 Anjos teve um início de rally ontem de um toque, teve alguns problemas na sua viatura. Um início também algo atribulado por parte do madeirense. Ele dizia hoje de manhã que tinha partido um tirante da direção e, portanto, tinha aberto as rodas, teve dificuldades em cumprir a super especial de ontem e penso que é um problema que ele conseguiu eventualmente resolver no Parque das Ciências esta manhã. Vamos tentar perceber se assim isso será traduzido em tempos. Quando vemos ainda há pouco o Jacamacho, agora o AS e o Anjo, 2 pilotos madeirenses aqui a fazerem também a sua prova. Entretanto, outros tempos irão caindo no final da classificativa, precisamente na zona do Palheiro Ferreiro. Segundo melhor tempo a confirmar-se para já o do Simão João José, melhor do Gian Domenico Bazzo, mas em termos de geral absoluta, o Armindo a assumir a segunda posição, está a 25.2, o rally ainda vai no início. E vemos o João Magalhães do Grupo N, fazemos referência e voltamos a fazer. O Pedro Mendes Gomes esteve muito bem ontem a fazer o melhor tempo dos Grupo N entre os madeirenses. Sim, o Pedro fez uma prova muito certinha e acabou por beneficiar de alguns erros daqueles que provavelmente são os mais rápidos desse agrupamento em termos de regional. Aproveitava aqui para referir que ontem não pudemos, durante a transmissão, descontinuar. O Elias Gouveia partiu a embreagem, uma situação caricata, era uma embreagem nova, ele irá substituir a embreagem do Correio do dia de hoje e estará amanhã ao abrigo do Super Rally à partida para a segunda etapa do Rally Vinho Madeira. João Magalhães ali a puxar também o travão de mão. Só para te dar mais uma indicação, o Cavi Jolly perde para o melhor Super 1600 o João José 35 segundos nesta classificativa. Uma eternidade. O Cavi Jolly de Vitor Sá, 13:52.3, 13 minutos 52 segundos 3 décimos para Vitor Sá. Faz o segundo melhor tempo de Super 1600 a perder qualquer coisa como 9 segundos para o Simão João José. Peço desculpa, 5 segundos para o Simão João José. Não é muita diferença. O Vitor claramente, e vamos esperar pelo Zé Pedro Fontes e pelo Bruno Magalhães e pelo Vitor Lopes para perceber aqui como é que é o andamento do Super 1600. Claramente fora desta luta de Super 1600 está o Gilles Parisi e o Cavi Jolly para aquilo que já vimos nestas duas primeiras classificativas, a não ser que alguma coisa mude para completar o round, mas lá estará o Vitor Sá, penso que o Alexandre Camacho, naturalmente que os homens da Peugeot Espanha, mas em andamento diferenciado, há uma coisa, e isso vamos tentar perceber depois, a se passar com o Renato Travalha, mas claramente o Jean Joseph, o piloto a se destacar nesta classe. Temos aí o tempo do Bruno Magalhães e uma chamada de atenção para os Açores. Víamos Luís Pimentel, o piloto açoriano. Vemos agora o Pedro Mendes Gomes. Temos aí então o tempo do Bruno Magalhães. O Bruno Magalhães faz mais 12 segundos que o Vitor Sá. Portanto, o tempo do Vitor é muito bom. Da mesma forma que o tempo do Simão José é muito bom. Peço-me essa desculpa, ele faz 5 segundos. Mais 5 segundos. Peço-me essa desculpa, estava aqui a ver a diferença para o primeiro. São vários tempos, é normal. O Vitor Sá está com um grande ritmo, está bastante motivado e penso que ele tem muitas condições de pelo menos ser o melhor português dentro da sua categoria, o Super 1600. Compramos a passagem do Luís Pimentel? O Luís Pimentel aqui com algumas dificuldades, ele que me dizia que vai aproveitar este início para aferir todo o potencial deste
no Clio Super 1600, ali ele entrar a cortar muito cedo e a ter dificuldades, a fechar a trajetória de dificuldades na saída da corrida. Aqui já o Pedro Domingos Gomes, como referiste bem, ontem foi o melhor na produção entre os pilotos locais. O Pedro que tem evoluído progressivamente a sua condução com este Mitsubishi Lancer Evolução 7, a sua aposta para o campeonato de 2010. Olha, posso-te dar a informação de que à entrada para esta classificativa o João Magalhães já era o melhor homem da produção entre os madeirenses. Quando nesta altura seguimos a prestação de Filipe Freitas, com o Clio Super 1600, também ele preparado pela Barroso Sport. Bonita passagem do madeirense. Temos o tempo de Scândola, 14.018, 14 minutos, 1 segundo, 8 décimas para Humberto Scândola, com o ponto Super 2000. Filipe Freitas, que ontem cumpriu a super especial da Vida do Mar com algumas cautelas. Aliás, eu à noite tive a oportunidade de falar com alguns pilotos e que se queixavam que as chicanes estavam muito mais apertadas em relação aos anos anteriores. Aliás, isso foi visível nas nossas imagens, penso que sim. O constante atropelo passa aos pneus. E houve muito piloto a tocar nos pneus. As chicanes estavam muito fechadas, para além da zona da Praça de Autonomia existirem mais duas filas de pneus que tornou aquela zona muito mais lenta. José Pedro Fontes, 14.04.1. Zé Pedro Fontes perde aqui para o Bruno Magalhães qualquer coisa como cerca de 7 segundos nesta classificativa. E tal como dizia há pouco, Vítor Sá para já o melhor homem de português na classe Super 1600, tem atrás de si o Bruno Magalhães e o José Pedro Fontes. E o piloto checo número 24. Aquele que o Marco Cabral bem apostava, aqui num ritmo bastante lento. Eu penso que vai parar. Exatamente, algo eu penso que parou ali. Se não parou, vem num ritmo extremamente lento. O que poderá dificultar depois a progressão numa zona difícil de dar passagem que é a descida do chão da Lagoa. Nesse sentido, é o nosso serviço público, desde já alertar a organização. O concorrente número 24 está com alguns problemas, vai para a zona mais apertada do chão da Lagoa, através do GPS a organização poderá seguir a prestação deste piloto. Se tiver que parar, estamos então assim a alertar a organização que o concorrente número 24 está com problemas. E já tens o outro piloto logo atrás, portanto, esperemos que ele consiga passá-lo nesta zona mais rápida e provavelmente até conseguirá antes de começar a descida para o chão da Lagoa. Paulo, só te dizer e escalonar já, te dizer que os três primeiros é Basso, Armindo Araújo a 25.2, Jean Joseph a 32.7, mas a 7.5 do Armindo Araújo, e o Vítor Sá está nos 4 primeiros, o que é muito bom. O rally está a começar, foi um começo atípico, fruto dos nossos microclimas, com uma classificativa molhada, agora uma classificativa seca, mas ainda temos muito rally pela frente e, portanto, calma. De qualquer forma, temos aqui uns principais indicadores. Deu para perceber que estes Super 1600, Super 2000 são carros competitivos, mesmo neste tipo de asfalto. O Jean Joseph, que para já destaca-se entre os Super 1600, um Jean Joseph que de alguma forma vai ter missão dificultada, porque o Vítor também não vai querer dar tréguas, e alguma coisa será passada aqui com o nosso Renato Travalha, o vencedor da edição do ano passado, porque ele atrasou-se tremendamente nesta passagem pela classificativa do chão da Lagoa. Víamos há pouco nas imagens o Rui Fernandes e agora o Pedro Meireles. Mas penso que estas duas especiais irão servir para os pilotos estudarem mutuamente e aferirem das diferenças em termos de andamento e das suas possibilidades em termos de andamento. Ainda é muito cedo para poder escrutinar quais os pilotos mais motivados a vencer este Rally Vinho Madeira. Penso que no final destas duas, desta secção e muito provavelmente com mais clareza no final da próxima,
aí já podemos separar as águas e separar também aqueles que se encontram mais motivados para vencer este Rally Vinho Madeira. Em termos de campeonato nacional, uma luta que interessa, que é a da Super 1600. Zé Pedro Fontes está a perder 3.3 ao final desta classificativa para o Bruno Magalhães, portanto o Peugeot aqui a levar uma ligeira vantagem, e o Vítor Lopes está logo atrás a 4.4 de Zé Pedro Fontes, portanto vai ser uma luta também interessante de acompanhar ao longo de todo este Rally Vinho Madeira, claramente se as mecânicas também ajudarem os pilotos. Um bom tempo ali víamos o Henrique Garcia Orreda, ele fez 13.58.7. Para quem faz o sexto tempo. Para quem está pela primeira vez na Madeira não é nada mal. Não é mau, de facto, e numa classificativa como esta, que é uma classificativa muito difícil de fazê-la. O Garcia Orreda que faz de facto aqui um sexto tempo à geral e faz muito melhor que o seu companheiro de equipa, o Brian Bouffier. O Garcia Orreda faz 13.58.7, o Bouffier 14.17, quase 19 segundos de diferença. Para o Bouffier, que é um homem rápido em asfalto, que é o mais rápido da equipa, é considerado o mais rápido da equipa, o Orreda acaba por ter uma melhor prestação, mas alguma coisa poderá estar a se passar ali com o Brian Bouffier e aí a Carolina vai ter um papel importante depois para nos elucidar sobre isso mesmo. Ela está a acompanhar a emissão, numa altura em que acompanhamos a prestação do Rui Pinto, outro piloto madeirense do Grupo N. Recebemos agora o tempo do Alexandre Camacho, 13 minutos 56 segundos.9. Rui Pinto, o Alexandre Camacho faz Paulo, peço desculpa de ter interrompido. Faça favor. 4 segundos e mais 4 segundos que o Vítor Sá. Portanto, o Vítor aqui também a levar vantagem entre os pilotos madeirenses. Faz mais 4.6 que o Vítor Sá. E portanto temos que perceber depois como é que vai ser aqui o Filipe Freitas, que não acompanhou o ritmo destes dois homens na primeira classificativa do dia. Vamos lá ver se agora com o piso seco o conseguirá fazer. Sim, e até pela postura em rallies anteriores, penso que o Filipe Freitas se irá manter uma posição de expectativa. Ele deixou a iniciativa dos galos, digamos assim, do nosso campeonato. Deixou as lebres à frente, a ver aquilo que pode, até onde pode ir. Vemos nas imagens o Duarte Abreu, ele que efetuou o melhor tempo entre os pilotos locais na primeira especial do dia, Campo de Golfe, surpreendeu pela positiva. Ele que teve que refazer o motor deste Fiat Punto Super 1600 e aqui registra o grande esforço financeiro por parte desta equipa que partiu, depois de ter revisto o anterior motor, partiu na última prova do campeonato, o Rally MT Marítimo Cidade de Machico. Eu peço imensa desculpa, eu há pouco tinha feito e alinhado os 3 primeiros, mas estas coisas da internet às vezes também têm os problemas. No que foi disponibilizado pelo site da organização, não incluía no tempo após o Fernando Pérez, e a verdade é que o Fernando Pérez, nós nem demos por isso, mas a verdade é que o Fernando Pérez, que tinha feito o segundo melhor tempo na classificativa do Campo de Golfe, Campo de Golfe, peço imensa desculpa, acabou aqui por fazer também um tempo que foi o 8º, mas fruto da grande prestação que teve no Campo de Golfe. Está em 3º lugar, ele está a 6.6 do Armindo Araújo, o Jean José Vicente está na 4ª posição e na 5ª está o Vítor Sá. Há pouco, e vemos aqui as imagens, que Duarte Abreu, e ao contrário do que em provas anteriores, em detrimento do espetáculo, está a procurar ser o mais eficiente possível, enquanto que vemos agora nas imagens o piloto italiano que de alguma forma surpreendeu no dia de ontem, sim, Rocco Peduzzi, se bem que em termos de dificuldades não fosse das mais difíceis classificativas para aqueles que pela primeira vez participam no Rally Vinho Madeira. É uma classificativa ou acerta ou não acerta. No caso deste italiano, deverá ter certamente acertado. Claramente alguma coisa tem que se passar pelo trabalho, e nós temos aqui, por exemplo, tempos como o Jacamacho e o ES e o Ange a fazerem melhor do que o piloto italiano. Esperemos que seja um problema com solução no Parque das Extensões, porque senão
é uma baixa de vulto logo neste rally. Mas o Travalha, queremos, quer não, fica já a uma diferença de 1 minuto e 29 segundos do Basso, logo em 2 especiais. Eu penso que mesmo que eu consiga resolver o problema, será difícil de acompanhar e de chegar a posições cimeiras. Repara, os carros são tão competitivos e são tão próximos que o mínimo problema, em 2 classificativas ficaste arredado dos lugares cimeiros. É o que está a acontecer com o Renato Travalha, e com certeza que o piloto vai chegar desoladíssimo ao final desta classificativa e a entrada do Parque das Ciências onde estará a Carolina, porque ele que apostava numa vitória neste Rally Vinho Madeira fica logo em 2 classificativas arredado de chegar a essa posição, fruto de algum problema que terá tido, que nós não sabemos qual, na sua vitória. Vimos o tempo de João Magalhães, fez o 19º tempo nesta classificativa, para já que ainda estão concorrentes em prova.